Costumo dizer que o mundo tem fabricado muitas armas, mas nenhuma arma é tão poderosa igual a que você está segurando. Amém? Deus abençoe a todos os jovens. Deus abençoe o nosso pastor Eurípides Marciano. Eu venho para amanhã um evento que vai ter aqui e vim um dia mais cedo, um dia anterior, para estar com vocês. É um privilégio muito grande. Louvo a Deus pela vida do nosso pastor, louvo a Deus pela vida do nosso líder de jovens, Leonardo, juntamente com a sua noiva. Deus abençoe vocês poderosamente. Louvo a Deus pela vida da minha esposa, aonde está? Está ali com a minha filha, e pela vida do meu irmão. Deus abençoe a todos os jovens, líderes de jovens. Deus abençoe a todos vocês. Amém? Amém, amém, amém? Vamos ler a Bíblia? Eu quero ler com vocês Deuteronômio, capítulo de número 30. Deuteronômio, capítulo de número 30, o versículo de número 19. Eu trago uma palavra do coração de Deus para o seu coração aqui nessa noite, tá bom? Deuteronômio, capítulo de número 30, o versículo de número 19. Não vai apanhar para achar Deuteronômio, não. Não é possível. Quantos acharam? Diz assim: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que tenho te proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua semente. Repita comigo: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que tenho te proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua semente. Pode se sentar. Juventude, eu tenho sérios motivos para acreditar que Satanás tem interesse com que você não ouça a pregação que eu vou fazer aqui nessa noite. A bem da verdade, você vai perceber que a palavra de Deus é algo que vai parecer estranho, o que eu vou falar, mas nem sempre ela é pregada na sua fidelidade das Escrituras. E mais do que isso, cada vez fica mais escassos pregadores, pastores, mestres, que sejam eficazes e eficientes para pregar para jovens e o contexto que a juventude acaba passando. É exatamente por isso que eu li o texto que eu acabei de ler aqui agora. O contexto não é de difícil acesso. Moisés tem quase 3 milhões de pessoas no deserto. A Bíblia Sagrada vai dizer que o livro de Deuteronômio vai ser um livro aonde vai acontecer a repetição das leis. Por quê? Porque a geração que tinha saído lá das terras do Egito tinham se definhado e mortos no deserto. Porém, aquelas crianças que Faraó batalhou tanto para segurar, elas a partir de agora já não são mais crianças. A partir de agora, elas não são mais pré-adolescentes, são jovens. E chegando no tapete do auge da sua hombridade, chegando no tapete do auge da sua feminilidade, e é nesse momento que Deus vai repetir a lei que Ele tinha falado aos seus pais. E o interessante é que o capítulo que nós lemos é um dos últimos trechos do livro de Deuteronômio, e Deus relembra que
para essa juventude, eles deveriam atentar sobre a direção dentro do qual Deus estava dando oportunidade deles escolherem. É por isso que o texto diz: os céus e a terra eu tomo hoje por testemunhas contra vocês, que eu tenho proposto para vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. E o que Deus vai fazer não é nada mais e nada menos do que sugerir o melhor caminho, sugerir a vida, sugerir a bênção. E Deus explica por que é que Ele estava fazendo isso: para que vocês vivam a dinastia, e vivam os familiares de vocês, para que seus dias sejam prósperos, tudo isso debaixo das mãos do onipotente Deus. É nesse momento que eu observo que de Gênesis a Apocalipse, dos 66 livros da Bíblia, eu começo a perceber que as promessas de Deus, e alguns chegam inclusive a dizer que estamos falando de quase 32 mil promessas de bênçãos e promessas de vitória. Não importa. O que importa é que todas essas 32 mil promessas, elas vão estar divididas em duas partes. Primeira, as promessas condicionais. Promessas condicionais são aquelas que, se o povo atentar, que se o povo ouvir, que os princípios estabelecidos por Deus forem praticados, é aí que Deus abençoa. Exemplo bíblico, 2 Crônicas capítulo 7, verso 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, converter dos seus maus caminhos, buscar a minha face, então eu ouvirei dos céus, sararei a sua terra, perdoarei os seus pecados. Era Deus se lembrando para aqueles judeus que, caso eles não orassem, nem se convertessem, nem buscassem a face do Senhor, não tinha terra sarada, não tinha oração ouvida e necessariamente não tinha pecados perdoados. Os princípios não mudam para todos nós que estamos aqui nessa noite. E o engraçado que Deus sugere a melhor opção. Mas eu fiquei observando, e quando eu escrevi um livro para a juventude cristã, eu procurei entender quais eram algumas das ordens, alguns dos mandamentos, alguns dos princípios estabelecidos por Deus para a juventude cristã. Quais são os versículos que de fato vão ao coração de todo jovem, de todo menino, de toda menina, que o seu desejo ainda é de querer servir a Deus? E é nesse momento que eu quero apresentar alguns para vocês. O primeiro não podia ser outro, ao não ser o que está escrito por Jesus e dito pelo próprio, em João capítulo 4, verso 23 e 24. Jesus garantindo que a hora viria, aonde os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e adorarão ao Pai em verdade. O engraçado é que, se Jesus apresenta a ideia de uma verdadeira adoração com verdadeiros adoradores, significa que tem aquela adoração que não é verdadeira, aquela adoração que não é sincera. E antes de mais nada, a pergunta que nós ficamos a nos fazer é: o que de fato é uma adoração? E quem vai nos ensinar não são os seres aqui da terra. Quem vai nos ensinar são as próprias miríades celestiais. O apóstolo João está preso na ilha de Patmos. E a partir do capítulo de número 4, ele vai dizer que ele foi arrebatado em espírito. E é nesse processo de arrebatamento do espírito, João está vendo a chamada sala do trono. A sala do trono era a sala no mundo antigo, aonde ficava o trono, o rei,
o cetro, a coroa. Era da sala do trono que o rei decretava. Era da sala do trono que sairia e emitia-se ordens. Era da sala do trono que necessariamente era considerado o lugar mais importante de todo e de qualquer reinado. João está dizendo que ele está dentro da sala do trono. E na sala do trono ele começa a perceber que algumas coisas vão chamar a atenção. A primeira coisa que vai chamar a atenção é o que é a quantidade de tronos que lá estão. João vai contar 25 tronos. Ele começa a narrar dizendo que viu 24 tronos, e assentados sobre esses tronos estavam 24 anciãos. Mas João observou que tinha um trono maior do que todos os tronos. O que estava sentado no trono é maior do que todos os 24 anciãos. O trono dele é mais poderoso. O trono dele, de fato, é mais e maior do que todos os tronos. É mais dotado de glória. Pois o que está sentado no trono porta atributos que somente ele tem. Esse que está sentado no trono não tem começo, não tem meio, não tem fim. Esse que está sentado no trono é antes do Gênesis, e ele vai continuar sendo depois do Apocalipse. O que está sentado no trono, ele é maior do que os céus, do que o inferno e do que a terra. O que está sentado no trono é digno de honra, e ele é digno de glória. João começou a perceber que havia uma liturgia nos céus, aonde necessariamente os 24 anciãos vão se levantar, vão arrancar a sua coroa de ouro 24 quilates, vão chegar-se a que está sentado no trono, vão colocar as suas coroas nos pés daquele que está sentado no trono, e vão cantar 24 horas por dia, dizendo: toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a força, toda a sabedoria estão diante do Cordeiro de Deus, que comprou de volta para Deus toda língua, toda tribo e toda nação. A Jesus Cristo seja a honra e a glória nessa noite. Quantos podem levantar a mão e dizer glória a Deus? É nesse momento que o texto bíblico vai nos fornecer as primeiras lições do que é adoração. Primeira lição: adoração não se faz na horizontal. Adoração se faz de baixo para cima. Nós vamos perceber que muitas coisas que têm sido cantado pode ser considerado tudo, menos adoração. Existem louvores que dizem aí, uma cantora pega o microfone e canta assim: não mexe, não mexe, não mexe com meu varão, porque para mim ele é bênção, mas para você é maldição. Nós vamos perceber que hoje tem se cantado tudo e qualquer coisa, e tem se rotulado uma adoração. Você percebeu que a adoração não é nada mais e nada menos do que o adorador reconhecer que ele não pode nada, e do que recebe adoração saber que ele pode tudo. Adoração é entendermos que somos uma pequena pedra, mas que Ele é a poderosa montanha. A teologia do coach tem ensinado que você pode, o Evangelho diz que você não pode. A teologia do coach tem ensinado você confiar no poder do seu braço. O Evangelho ordena a você confiar no poder do braço daquele que sustenta os céus e sustenta a terra. É isso que eu quero dizer para você. Adoração é entendermos que nós não somos nada, mas Ele é tudo. Que eu sou digno de fragilidade, mas Ele é dotado de força, de honra e de glória. E é isso que eu costumo falar lá na nossa vigília. Adoração é entender que nós deixaremos de ser estrela para fazer o sol da justiça brilhar. Quantos estão me ouvindo? Diga amém. Mas adoração, pastor Leonardo, ainda existe um outro princípio. Adoração é aquilo que eu canto para Deus. Eu me lembro que eu, enquanto líder de jovens, pedi para o meu irmão solar uma letra
Hoje meu irmão compõe o ministério de louvor de uma das nossas congregações. Quando eu passei a letra para o meu irmão, ele olhou a letra, olhou para mim, olhou a letra, olhou para mim e disse assim: Starley, desculpa, isso aqui não tem como eu cantar. Sabe o que a letra dizia? A letra dizia assim: eu abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, abro mão da minha vida por ti. Eu abro mão dos prazeres e das minhas vontades, abro mão das riquezas por ti. Essa você não lembra não, né? A galera da Isadora Pompeu pra cá não vai lembrar, mas isso era trazendo a arca. Você sabe o que a letra dizia? Que eu abro mão de tudo. Você sabe que uma das partes que a gente mais mente no culto, você sabia que é na hora do louvor e da adoração? Na hora do louvor e da adoração, a gente tem coragem de dizer assim para Deus: te louvarei, não importam as circunstâncias, mas seu namorado termina com você, tu rapa da igreja. Como assim não importa as circunstâncias? Já viu nos hinos da harpa? Eu quero cada dia trabalhar e escravo do pecado libertar. No evangelismo não aparece ninguém. Conduzi-los a Jesus, nosso guia, nossa luz. Mentira! Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir. Mentira! A gente costuma dizer que pregador tem que pregar o que vive e viver o que prega. Cuidado, porque adorador tem que viver o que está adorando e adorar o que está vivendo. Se for o caso, diga, igual alguém disse para Jesus: Senhor, me ajuda a crer. Senhor, me ajuda a adorar em espírito e te adorar em verdade, porque creia no que eu vou dizer. O Salmo 34, verso 18, vai dizer que perto está o Senhor dos que têm um coração quebrantado, e Ele salva os de espírito contrito. Você pode ter chegado para cá triste, cabisbaixo, mas a adoração a Deus ainda é o remédio na alma de jovens que estão falidos emocionalmente. Adorar um Deus tão grande, digno de honra e de glória, implica em dizer que uma hora Ele vai descer com uma unção sobrenatural para mudar a vida de todos para a glória de Deus. Depois, os nossos pastores chamavam isso de reverência. Eu chamo isso de educação. Vou fazer uma pergunta para ilustrar o que eu vou dizer. Quantos aqui têm os pais separados, igual os meus? Levanta a mão. Digamos que nós não demos muita sorte, né? Digamos mais ou menos isso, né? E eu não sei se, como eu, você passou pelo problema de ficar bem no meio do fogo cruzado a respeito de pensão alimentícia. Quem passou por isso sabe que não é das experiências mais legais de se passar. O engraçado, sabe o que é? Minha mãe uma certa feita disse assim para mim: Starley, sua mãe vai colocar seu pai na justiça. Só que nós vamos lá no fórum. E quando nós estivermos na audiência, não adianta pegar carrinho, não adianta brincar. Não adianta correr no meio da sala, sabe por quê? Porque você vai estar perante uma autoridade. Você vai estar perante alguém muito importante. E essa pessoa, ela é digna de respeito. Essa pessoa, ela é uma autoridade e ela manda. Essa pessoa tem poder de prender. Quando eu fui para a audiência, quando eu vi aquela mulher entrando dentro da sala, eu confesso para os irmãos que minha mãe me falou com tanto medo, mas com tanto medo, que eu não tive outro sentimento que brotou no meu coração: medo. Ela entra, todo mundo fica de pé.
Essa mulher tinha autonomia simplesmente para pedir para qualquer pessoa se levantar da audiência e ir embora. E ai de quem quisesse ficar. Perante ela ninguém brincava. Sabe qual que é o nome disso? Os pastores chamam de reverência, eu chamo de educação. De vez em quando nós vamos em alguns eventos, e nesses eventos as pessoas andam, brincam, correm, pulam dentro de uma igreja. Sabe o que é que eu fico percebendo? Eu fico lembrando da minha experiência enquanto eu era criança. Você sabe por que eu não brinquei de carrinho enquanto ela estava lá dentro? Sabe por que eu não corri, mesmo sendo criança e tendo vontade de correr? Porque os meus olhos estavam vendo a juíza. Os meus ouvidos estavam vendo a juíza. Creia no que eu vou lhe dizer. Essa igreja, essa juventude se prostra perante um Deus que é maior do que juiz, é maior do que juíza, é maior do que desembargador, porque o Deus que nós servimos é maior do que o prefeito dessa cidade, é maior que o governador desse estado, é maior do que o presidente dessa nação. O Deus que nós servimos, Ele é Rei dos reis, Ele é Senhor dos senhores. Sabe o que impressiona? O que faz alguém estar no culto e necessariamente ficar toda hora correndo para lá, correndo para cá, desde que não seja uma função administrativa do culto? É porque tem jovens que vêm para a igreja, mas não veem Jesus, não ouvem Jesus. E creio no que eu vou lhe dizer, eu acredito que enquanto eu estou pregando, o Espírito Santo está passeando no meio dessa igreja nessa noite. Pela fé nós o vemos, pela fé nós ouvimos, e pela fé Ele merece a honra e a glória aqui nessa noite. Isso é adoração. Mas a hora vem que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Eu costumo dizer que tem jovens que financeiramente que eles não são estabilizados. Tem jovens que se você de fato virar eles e sacudir, não cai uma moeda de R$1. Mas quando eles vêm para dentro da igreja, eles estão vendo não apenas o pregador, mas está vendo o Deus que inspira a pregação. Eles não concentram apenas no ministério de louvor, eles se concentram no Deus que é louvado. E o nome desses jovens são jovens pentecostais, que acreditam que a unção de Deus varre essa igreja aqui nessa noite. E creia no que eu vou lhe dizer, não fique com vergonha do poder de Deus. A Bíblia diz que a unção despedaça todo jugo. E creia que o Deus que nós estamos servindo, Ele será honrado aqui nessa noite, Ele será glorificado nessa noite. Aonde é que estão os jovens que queimam por Deus aqui nessa noite? Não se esqueça, nós não estamos na presença de ninguém que seja maior do que aquele que está sentado no trono. E nessa noite nós vamos repetir o ato provocado e promovido pelos 24 anciãos, dizer que dele é a honra, que dele é a glória, que dele é o louvor pelos séculos dos séculos. Levante a sua mão e diga glória a Deus. Olhe para cá, vou perguntar, quantos aqui estão solteiros? Levanta a mão. Não sei se vocês entenderam a pergunta. Quantos estão solteiros? Levanta a mão. O trem tá feio, né? Tá bem nítido, tá assim, tá. Quantos estão namorando? Fernando tá solteiro? O trem tá feio, né, amigo? Oh, rapaz, mas Deus faz milagre. Deixa eu falar algo para vocês. Quantos aqui estão namorando? Levanta a mão. Mas que o outro sabe que você está namorando com ele. Porque esse é um detalhe importante. Desde o dia que eu tive um aluno do 8º ano, que inventou em um ano, ele ficou um ano segurando a mentira que estava namorando, todo mundo sabia, nossos professores, os colegas da sala, menos a menina. Então é por isso que eu estou perguntando, você namora com essa pessoa sabe que você namora com ela. Então vou perguntar de novo, quantos estão solteiros? Levanta a mão. Quantos estão namorando e o outro sabe que você está namorando com ele ou com ela? Levanta a mão. Que bênção. Temos casais aqui hoje? Isso, está aparecendo aí, né? Alguns mais tristes, outros mais animados, mas eles estão por aí. Você já se perguntou quais são os mandamentos estabelecidos por Deus a respeito do namoro? Sabe por que é engraçado?
Porque nesse livro, olha bem para cá, eu trouxe uma pesquisa promovida por um grupo de teólogos do Rio Grande do Sul sobre o que tem levado os jovens das Assembleias de Deus a se casarem. E na enquete voltou pessoas que estavam namorando, pessoas que estavam noivo e pessoas que já haviam se casado. Tudo que você pensar de ruim apareceu na enquete. Primeira coisa, pareceu muito interessante o primeiro motivo. Quem estava namorando disse que ia se casar porque ama. Quem estava noivo disse que ia se casar porque ama. E quem tinha se casado disse que se casou porque ama, com quase 83%. Aí talvez você me pergunta, mas Starley, que bom! A Bíblia diz que o amor lança fora todo medo, que o amor é longânimo, é benigno, parará, parará, piriri. O problema, sabe o que é, galera? É que existe um sentimento muitíssimo parecido com o sentimento do amor. Sabe qual é? Paixão. E se eu fosse traçar um paralelo aqui, entre amor e paixão, você vai perceber que algumas coisas, eles podem até se parecer, mas os resultados serão totalmente diferentes. Vou começar. Paixão. Na paixão, o ciúme, ele é um Deus. Começa a namorar 45 dias, já acha que ele ou ela é propriedade do outro. Na paixão, a tendência é destruir relacionamentos e comprometer a tua eficiência na escola ou na faculdade. Uma das coisas que eu ficava mais me perguntando enquanto eu dava aula: como é que pode, rapaz, aqui eu sei que não existe, e eu falo aqui, mas eu quero acreditar que não exista, mas lá em Goiânia tem o caso de moças com estrutura familiar, nasceram no ambiente cristão, uma estrutura familiar interessante, cristã. Aí bate os olhos, lá nós chamamos de Zé Droguinha, o rapaz que anda de mobilete, chinelinha Quênia, bermudão lá embaixo, bigodinho fininho. Rapaz, vira uma verdadeira paixão por uma tragédia dessa. Tem que ser o inimigo. Meu Deus, que desejo é esse de subir em cima do mobilete, meu pai? Sabe o que começa a fazer? Começa a matar a aula, começa a brigar com os pais. A paixão faz tudo isso. Outra marca da paixão, é melhor a gente falar aqui do que falarem para você lá fora, então vamos falar aqui. Na paixão, só vale satisfação de impulsos sexuais, mesmo quando não se há relação sexual. Vou voltar a repetir. Na paixão, só vale satisfação de impulsos sexuais, mesmo quando não se há relação sexual. Vou explicar. Bem prático. O casal cristão, vocês estão me ouvindo? Vocês estão na cara de medo. Começa assim, casal cristão, apaixonado, né? Começa colocando a mão, tá filmando, né? Começa colocando a mão aqui, certo? E coloca a mão aqui. Daqui a pouco, a mão está aqui. E a pomba gira e fala assim: coloca a mão mais para trás. Aí como você e a pomba gira estão ficando amigos, você já está colocando a mão aqui. Falei para vocês que eu tenho um dom de revelação. Aí daqui a pouco está colocando a mão aqui. Aí daqui a pouco está colocando a mão aqui. E eu costumo dizer que jovens cristãos, assembleianos, apaixonados, são semelhantes a vampiros, que amam lugares escuros e ficam chupando o pescoço um do outro. Aí sabe o que? Ó, nota de rodapé, olha para mim. Não é
que é anormal ter desejo sexual. Eficácia sendo perdida na escola, na faculdade, pior. O casal apaixonado, a eficácia na vida espiritual vai só diminuindo. Porque árvore escura de noite, se encontram 10, fica 11, meia-noite, 1, 2, e a pomba rodando ali perto, entendeu? Como é que vem para a escola dominical no dia seguinte? Aí sabe o que acontece? Simples assim. Começa aquela pegação. E detalhe, a minha espécie, que eu estou falando, a minha espécie, os machos alfas que estão aqui, tem que ficar atento. É 73% de testosterona a mais do que as meninas. Aí começa aquela pegação e ela começa com aqueles não miados, já viu? Não! Mas no final ela quer vir aquela coisa e a pombinha tá que roda. E a pombinha tá que roda. Sabe o que vai acontecer? Laço de Satanás. Então qual que é a dica que fica? Cuidado com os teus sentimentos. Provérbios capítulo 4, verso 23 vai dizer: guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Bota esse Zé Droguinha para correr, acalma o seu coração. Eu tenho certeza que no tempo certo, Deus escolheu uma pessoa que vai ser canal de bênçãos para você, e você e ele, ou você e ela, vão ter uma vida para o louvor e para a glória de Deus. Segundo motivo que estava levando os manés a se casar. E por que está essa expressão mané? Você acredita que teve gente que votou na enquete dizendo que estava casando por profecia? Aí você me pergunta assim, mas não é possível que tem besta até hoje que faz isso. Resposta, tem. Uma certa feita, eu estava na Rádio Paz, inclusive no dia do lançamento desse livro. Aí eu lá, tranquilo, comentando aquele debate, aquela coisa toda, no programa do pastor Luiz Alberto, quando pensa que não, entrou uma ouvinte no ar, e ela entrou brava. Faz vergonha. Como é que o Starley, teólogo, acha que é porque é teólogo, pode limitar as formas de Deus falar? Quem é ele para dizer que Deus não fala no relacionamento? Será que ele está querendo fazer o quê? Escolher quando Deus fala, onde Deus fala, que jeito? Nada a ver. Olha bem para mim. Starley, qual a perspectiva bíblica a respeito de profecias no casamento? Lá no livro do Gênesis, Deus plantou um jardim. Qual era o nome do jardim? Qual é o nome do jardim? Éden. Deus criou um homem. Qual era o nome dele? O nome dela? Eva. Quando aconteceu o que nós da teologia chamamos de pecado original, Deus vem e pergunta para Adão o que aconteceu. Olha só a resposta de Adão: Senhor, tudo isso aconteceu por causa da mulher que tu me destes. Sabe o que Adão está dizendo? Senhor, se nada disso teria acontecido se o Senhor não tivesse me dado. Sabe em quem ele está colocando a culpa? Em Deus. Números capítulo 36, verso 6 diz assim: e quando vocês forem casar, vocês devem escolher a mulher que bem parecer aos vossos olhos. Por que é que Deus está ordenando a escolha sendo atribuída a homens e mulheres? Porque vá que seu casamento não venha dar certo, você não vai ter o direito de apontar o dedo no rosto de Deus e dizer: Senhor, não deu certo por causa do homem ou por causa da mulher que tu me... A escolha é tua. Quem vai pautar é quem? É Deus ou é você? Quem vai lavar roupa é quem? É Deus ou é você? Quem é que vai receber 24 horas, toda hora ligação querendo saber onde é que você está? É Deus ou é você? É você. A responsabilidade, ela não pertence a Deus, a escolha é nossa. Então a pergunta é: Deus fala no relacionamento? Deus fala sobre a pessoa que eu vou casar? Fala. Tem uma forma de Deus falar. Se você observar o casamento de Isaac e de Rebeca, quando Abraão assenta no coração de que já estava na hora de Isaac casar-se, você vai perceber que Eliezer, que era o moço de Abraão, vai atrás de uma moça para casar-se com Isaac,
E olha só o teste que ele fez. E há de ser que a moça que pega água para mim, para os meus cabelos, essa vai ser a esposa do meu patrão. Resultado é assim. Sabe qual é o critério dele? Atitudes. Deus fala, Starley, fala. Como? Nas atitudes. Por exemplo, você já não percebeu, sacrossanta jovem de Deus? Seu namorado vai na sua casa, ele viu seu pai capinando lote uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, ele ficou só olhando. Deus está falando. Você não percebe a luta, meu brother, dessa sua namorada em querer ajudar sua mãe a lavar vasilha? Deus está falando, as vasilhas vão ficar sujas. Você sabe que uma vez, tinha uma colega minha, pregadora, e olha só o que ela fez. Ela noiva, com data marcada para casamento, ela resolveu fazer uma visitinha para o noivo. Olha a cena que ela encontrou. O noivo dela, levantando a mão para bater no rosto da mãe dele. Precisa de profecia? Ali ela disse que Deus falou assim bem claro: se tu casar, vai virar saco de pancada. Só que ela falou que saco de pancada ela não vira, porque disse que era mais fácil ela matar ele. Então sabe o que aconteceu? Não casa. Deus fala. Deus fala. Então eu tenho uma palavra de Deus para você. Seja inteligente, ore, guarde o seu coração. E no tempo certo eu tenho certeza que Deus vai fazer algo extraordinário. E de onde você menos esperar, e no tempo de Deus, Deus vai fazer brotar algo maravilhoso para o louvor e para a glória de Deus. Quantos recebem essa palavra de Deus para a sua vida? Terceiro, e aqui é sério. Aqui tem sido o clamor da minha alma para jovens das Assembleias de Deus. Jovens, não abram mão do poder do Espírito Santo e do Evangelho da Bíblia. E Starley, qual é o Evangelho da Bíblia? É a Bíblia. Hebreus capítulo 4, verso 12, vai dizer que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer alguma espada de 2 gumes. Ela penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e das medulas, e ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Aonde bisturi de médico cirurgião não vai, a palavra de Deus ela vai. Escute bem no que eu vou lhe dizer. A Bíblia diz em João capítulo 8, verso 32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Só tem um instrumento utilizado por Deus que promove a libertação, é os 66 livros que estão na Bíblia. Então deixa eu trazer uma palavra de Deus para você. Aconteça o que acontecer, você pode ler Schopenhauer, pode ler Sócrates, pode ler o que for, mas aconteça o que acontecer, não deixe de ler versículos da Bíblia e nem memorizar os textos que nela estão escritos, pois a palavra de Deus gera fé. Romanos capítulo 10, verso 17, de sorte que a fé vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus faz a diferença, a palavra de Deus faz o milagre, a palavra de Deus coloca a tua alma de pé, a palavra de Deus fortifica jovens. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque eu tenho feito um apelo à juventude assembleiana. Sabe qual que é? É voltar a ser aquilo que a gente era. Sabe nesses retiros que a gente faz? Já vi aqueles presbíteros de 1900 de dinossauro? Eles pegam o microfone e eles falam assim: paz do Senhor, juventude! Nós costumamos responder. Aí já viu que eles falam assim, ó, que isso? Nem está parecendo retiro de jovens, nem está parecendo culto de jovens. Sabe o que ele não sabe? É que não parece mesmo. É que nós estamos mortos, que nós não somos o que éramos. Agora sabe por que ele fala isso? Que na época dele, sábado pela manhã, consagração e jejum. Sábado à tarde, evangelismo. Sábado à noite, culto de jovens. Domingo pela manhã, escola bíblica dominical. Domingo à tarde, ensaio do louvor. Domingo à noite, culto. Deus derramava da sua glória. Deus manifestava a sua presença e o poder de Deus agia na vida deles.
Aí eles vêm hoje para os nossos retiros, eles pegam o microfone e ele cumprimenta com entusiasmo, com força, com ânimo, e ele fica preocupado conosco. Sabe por quê? Porque nós deixamos de ser aquilo que nós éramos, jovens das Assembleias de Deus, crendo no que eu vou dizer, aconteça o que acontecer, nós não podemos abrir mão, sabe de quê? De que nos nossos cultos tem que ter batismo com o Espírito Santo, tem que ter cura de enfermos, tem que ter presença de Deus, palavra de Deus pregada, e o poder de Deus sendo manifesto. Fique de pé. E o interessante é que Deus tem interesse que nós voltemos a ser o que nós éramos. E eu creio que Deus me trouxe aqui para falar: volte a ser aquilo que você era no início da sua fé. Te perseguiram, manifestaram palavras negativas para você. Você começou a pregar, depois parou, começou a cantar e depois parou. Hoje chegou o dia que Deus vai fazer eu e você voltarmos ao nosso primeiro amor. O nosso coração precisa voltar a arder pela presença do onipotente Deus, porque eu acredito sim que Jesus ainda batiza com o Espírito Santo. Eu acredito que o poder de Deus deve fazer presença nos nossos cultos. Eu acredito que nós precisamos clamar a Deus mais em oração, pois a oração ainda é o tapete que leva o jovem à presença do Deus que está sentado no trono. Posso chamar vocês aqui na frente? Posso? Quem tem perna, vem aqui na frente. Já estou finalizando. Se o louvor puder me ajudar. Rápido, louvor, rápido. Vem aqui na frente. Chegue mais para frente. Tem pessoas chegando para trás de você. Deixa eu contar algo para vocês. Uma certa feita, o pecado entrou na casa dos meus pais. Quando o pecado entra numa casa, ele não perdoa. Quando o pecado entra numa casa, ele quer colocar todos os integrantes da família de joelho. Ele quer decidir o que fazer. Quando o pecado chega, ele não constrói, ele destrói. Quando o pecado chega, ele de fato, ele tem tendência a desgraçar a minha vida e a sua vida. Só que eu lembro que eu tinha 17 anos de idade. Sabe o que eu fiz? Não fui reclamar com os meus amigos. Porque amigos não podiam resolver. Alguns deles eram legais, são legais. Nosso problema é porque na hora de problemas iguais a esse, nós não falamos com quem pode resolver. E só tem um que dá conta de resolver o impossível. É o Deus que você serve aqui nessa noite. Olhe bem para mim, sabe o que eu fiz? Plantei o meu joelho no quarto da minha mãe. E naquele dia o Espírito Santo falou comigo. Ele me disse assim: Starley, enquanto nessa casa, meu filho, tiver um de joelhos dobrado, Satanás vai soprar, mas essa sua casa jamais irá cair. Sabe por que eu chamei você aqui? Para falar para alguns, olhando dentro dos olhos de vocês. Enquanto na casa de vocês tiver um de joelho dobrado, Satanás ele vai tentar destruir, mas a sua casa ela jamais irá cair.
Tem jovens que estão aqui que passaram pela mesma coisa que eu passei. Tem jovens aqui que vez ou outra são abraçados pelo pecado, mas sabe o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos entrar na presença do Deus que fez os céus e fez a terra. E eu acredito que jovens das Assembleias de Deus, quando ora, Deus derrama do seu perdão e da sua cura, porque eu acredito que o Espírito Santo vai enfiar a mão dele dentro do seu coração e vai arrancar tristeza, depressão, angústia, pois a Bíblia quem nos garante, dizendo que uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas a juventude da AD Palmeiras confia no nome do Senhor. Essa juventude simplesmente confia no Deus que fez os céus e a terra. O Salmo 125, verso 1 diz que os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem firme para sempre. Disseram, pode ser que quem disse foi seu pai, dizendo que você não é homem, dizendo que você não vai prestar, mas não se esqueça, você não é essas palavras negativas que disseram, você é o que Deus disse que você é. Em Gênesis capítulo 1, verso 26, Deus diz que você é a imagem e semelhança do Deus que você está servindo. Só que você sabe qual é o nosso problema? Alguns de nós éramos católicos, vimos para a igreja, só viramos evangélicos, só trocamos de igreja, continuamos católicos do mesmo jeito. Você quer ver qual é a prova disso? Olha a oração. Ainda mais que a gente está de máscara. Na oração a gente não ora, na oração a gente fecha os olhos e não ora. Oração é batalha. Satanás tem interesse que você fique com a tua boca fechada. Satanás tem interesse que eu fique mais na Netflix do que na oração, mais simplesmente na Netflix do que lendo a Bíblia, mais em casa do que na igreja. É por isso que ele nos fere, é por isso que ele nos deprime, é por isso que ele simplesmente nos influencia para entrarmos para dentro do quarto, pegar a gilete e começar a cortar nossos pulsos. Mas em nome de Jesus, a Bíblia diz: para isto se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. E nessa noite, se vocês forem comigo, Deus vai fazer coisas fantásticas na vida de vocês. Tem que fazer o que, Starley? Tem que fazer o que o pregador disse uma vez quando eu estava aí. Lá em Goiânia eu fui numa igreja batista. Teve um pregador da Argentina. Sabe o que o cara perguntou para 2.000 jovens? Eu lá no meio. Ele perguntou assim: quantos tem fome por Deus? Eu gritei: eu mais 2.000. Sabe o que ele disse? Tem nada. Vocês só acham que quer. É igual nós, só achamos que quer. Porque quem tem fome não come com educação. Quem tem fome, come com toda a força. Saí agora para comer com o Leonardo, eu estava com fome. Eu pedi logo um desse tamanho, um pastel desse tamanho. Fome. Quem tem sede não bebe de canudo. Quem tem sede abre a boca e joga simplesmente a garrafa de água no rosto. E se cair para fora não tem problema, eu quero tomar água. Isso se chama fome. Jovens que terão um futuro glorioso é jovens que hoje têm fome por Deus. E eu acredito que o CREA deles vão ser o melhor. Eu acredito que a AB deles vão glorificar a Deus. Eu acredito que o CRM deles vão servir para glorificar a Deus. Eu acredito que a certificação que a faculdade for te der vão servir para glorificar a Deus. E Deus vai colocar pessoas na sua frente que você vai perceber que a unção de hoje será o suficiente para fazer coisas grandes para Deus. Então tem que fazer o que, Starley? Tem que ter fome por Ele, tem que voltar a queimar por Ele. Percebe, amigo, amiga, menina, acorda. Satanás está querendo arrebentar a tua família. Pergunta para quem já teve os pais divorciados, é horrível. Mas hoje Deus escolheu a sua voz, escolheu as suas mãos para lutar para a sua casa. Porque enquanto você estiver orando pela sua casa, acredite que a presença do Espírito Santo vai varrer o coração de Deus, de vocês aqui nessa noite. Eu acredito que Deus vai soprar um vento impetuoso aqui nessa igreja nessa noite.
Então tem que fazer o que, Stalin? Tem que ter fome. Tem que orar. Stalin, mas eu não tenho força para orar. Ora sem ter força. Eu ando sem ânimo para orar. Ora, o ânimo vem depois. Se vocês soubessem o que o Espírito Santo vai fazer aqui em nome de Jesus Cristo. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que tenho te proposto a vida e a morte, a bênção e maldição. Escolhe, pois, a vida. Escolha ser um verdadeiro adorador. Escolha guardar seu coração para alguém que Deus está enviando para você. Escolha clamar a Deus em oração. Vamos adorar a Deus? Daqui a pouco nós vamos orar. Quem tem boca canta. Louvor, vamos lá, vamos lá. Deus proveu o Espírito. Faz igual as miríades celestiais, porque isso aqui virou o céu nessa noite. Faz igual as miríades celestiais. Diga para Ele, diga. Enche-me, Canta. enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me. Fala com fé. Tu provês o fogo. Daqui a pouco você vai ver. E eu o sacrifício sou. Canta. E tu provês o Espírito. E eu me abro por inteiro. Diga. Abre a boca, canta. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me. Levanta a mão, levanta. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me. Até transbordar. Derrama sua glória. Derrama sua glória. Enche-me. Até transbordar. Derrama sua glória. Derrama sua glória. Olhe para mim. Aleluia. Olhe para mim. Vou perguntar pela primeira vez e a última vez: quantos têm fome por Deus aqui nessa noite? Você que não falava em línguas estranhas, é hoje. Fica tranquilo, porque a unção de Deus vai se escorrer até na sua casa. Eu vou voltar a dizer, eu saí de Goiânia para dizer para você que hoje chegou o dia de explodir a bomba do avivamento aqui na juventude. Olha só, vamos fazer igual John Wesley. Ou Deus te usa, ou Deus te mata. Simples assim. Não sou Nutella, aqui é raiz. Ou Deus te usa, ou Deus te mata. Vai virar advogado sim, vai virar advogada sim. Seu nome vai parar no Diário Oficial da União. Vai virar dentista, vai virar engenheiro, vai virar médica, vai virar. Mas vai virar para ser um missionário para a glória de Deus. Stalin, o que eu vou fazer? Vai estudando. Stalin, não passei de primeira, tenta passar de segunda. Não passei, vai tentando. Porque a vitória não é de quem começa. Porque vitória não é ponto de saída, vitória é ponto de chegada. A fome por Deus é do mesmo jeito. Então vamos fazer igual o John Wesley. Agora detalhe. Tenta imaginar
que um anjo chega aqui e olha para você dentro dos seus olhos e diz assim: eu vou te introduzir à presença do Cordeiro. Você vai ter direito a falar uma única coisa para Ele. Você vai ter direito a entrar na presença dEle e fazer um pedido. Qual seria esse pedido? Carro, casa. Porque hoje você vai pedir para Ele te encher, te dar sabedoria. Levante suas mãos, levante suas mãos. Eu sei que suas mãos vão doer mesmo. Eu sei que vai doer. Diga assim comigo: Espírito Santo, Espírito Santo, mais alto, Espírito Santo, nessa noite eu quero ser intenso. Espírito Santo, eu tenho fome de Ti. Espírito Santo, me toca, me abraça. Espírito Santo, desfaça as obras de Satanás. Diga: Espírito Santo, desfaz as obras de Satanás. Espírito Santo, diga: Espírito Santo, entra na minha casa, entra na minha casa, entra no meu coração. Diga: Espírito Santo, me enche, me enche. Espírito Santo, me toca, me toca. Quem falou de coração, receba o Espírito Santo de Deus. Enche-me, quem falou de coração, receba o Espírito Santo aí essa noite. enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Aleluia. Diga, diga. enche-me, até transbordar. Derrama sua glória, derrama sua glória. Enche-me até transbordar. Derrama sua glória, derrama sua glória. Enche-me até transbordar. Derrama sua glória, derrama sua glória. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me. Ô Espírito Santo, vem Espírito Santo nessa noite. Fala em línguas estranhas. Eu não estou aqui de brincadeira. Cumprindo-se o dia de Pentecoste, todos estavam reunidos no mesmo lugar e foram vistas por Ele repartidas como línguas como que de fogo, e todos foram cheios do Espírito Santo. E todos foram cheios do Espírito Santo. E todos foram cheios do Espírito Santo. Senhor, eu tenho falado para Ti, para viver ou para morrer. O estado de Goiás, com essa juventude, vai conhecer a glória do Teu poder. Espírito Santo, em nome de Jesus, eu peço a Ti, aonde houver um jovem, Senhor, que tem o coração aberto pela Tua graça e pela Tua vontade, aonde tiver um jovem que o Senhor vai usar as cordas vocais, aonde tiver uma menina, Senhor, que vai pregar a Tua palavra, que vai ministrar louvor, eu peço a Ti, Espírito Santo, vai ao encontro agora, em nome de Jesus Cristo. Espírito Santo, em nome de Jesus, eu peço a Ti, toca, Senhor, toca em nome de Jesus Cristo, e faz, Senhor, a família desses jovens se dobrar à Tua presença, Senhor. Nosso Deus.
Aleluia! Olha para mim. Olha para mim. Estenda as mãos. Olha para mim. Estenda as mãos. Estenderam? Louvor. Há uma unção de Deus muito forte sobre vocês aqui nessa noite. E em nome de Jesus, o Senhor da igreja, o Espírito Santo está tomando as cordas vocais de vocês aqui nessa noite. Não se esqueçam que debaixo de críticas, não se esqueçam que debaixo de elogios, o que está sentado no trono contempla as cordas vocais de vocês todos os dias. E com oração juntamente com essa juventude, vocês verão a Shekinah de Deus sendo derramada. Hoje não se esqueçam, nosso Deus está sentado no trono e Ele fará coisas através de vocês hoje, agora e já. Então cantem como vocês nunca tivessem cantado na vida de vocês. É como se fosse a última oportunidade de vocês cantarem, e vocês vão ver o que Deus haverá de fazer. Enquanto vocês cantarem aqui nessa noite, os músicos forem tocar, Deus vai desfazer laços de divórcio na vida de alguns dos pais desses jovens. Enquanto vocês cantarem, o Espírito Santo vai arrancar enfermidades psicossomáticas, pois eu creio no Deus que eu estou pregando aqui nessa noite. Vamos cantar? Vamos entronizar o Cordeiro, já entrar no coro, se for possível. Vamos louvar. E para vocês, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, Senhor da igreja, sejam tocados pelo Espírito Santo. Isso. Diga para Ele: Teu reino venha mover. Quem dá a sua fé? A nossa fé e esperança está em Deus. Esse é o louvor mais tremendo que tem. Que se abram os Céus fechados se abram. Teu reino venha mover. Nossa fé está no nosso Deus. Diga, diga. Que os céus fechados se abram. Teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. E os céus fechados se abram. Teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. E os céus fechados se abram. Teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. E os céus fechados se abram. Teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. O teu reino vem. O nome disso é unção. Vamos acabar. Os céus e a terra têm hoje o proposto contra ti. Eu tenho te proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Mas escolhe a vida, para que vivas tu e a tua